Agora, oficialmente, sejam muito bem-vindos à 12ª Mostra Ecofalante de Cinema. Esse vai ser o nosso primeiro debate com o tema de racismo ambiental e eu quero introduzir os nossos participantes. Ao meu lado direito tem Ana Sanches, mulher negra e praiana, é pesquisadora sobre raça e desigualdades socioambientais através da ótica do racismo ambiental e ecologismo decolonial. É turismóloga, mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP e atualmente está como doutoranda no Programa de Mudança Social e Participação Política na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, USP-Leste. Atua como assessora de projetos no Instituto Polis e como ativista no movimento negro e socioambiental brasileiro. E como a gente também está com uma filmagem, eu quero pedir para a Ana fazer uma autodescrição. Bom, eu sou Ana Sanches, sou uma mulher negra, de cabelos enrolados e presos. Estou com um vestido vermelho e uma blusa azul. Boa. E ao meu lado esquerdo, Diosmar Filho, geógrafo, doutorando em Geografia na Universidade Federal Fluminense, a UF, e mestre em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Foi professor e coordenador acadêmico das especializações Lato Sensu, Estado e Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais e Direitos Humanos e Contemporaneidade, na UFBA, UAB e a CAPES. Exerceu cargos públicos de assessor e coordenador para povos e comunidades tradicionais no estado da Bahia, nas áreas de gestão das águas, desenvolvimento social e promoção da igualdade racial. Coordenador científico da Associação de Pesquisa IALETA, lidera a linha de pesquisa Desigualdades e Mudanças Climáticas e a pesquisa estratégica sobre mudanças climáticas e desigualdades, qualidade de vida, adaptação e saúde urbana na Amazônia e Nordeste do Brasil, 2022 até 2024. E Diosmar também recebeu um prêmio Esdras de ensino jurídico na proposta História do Direito, Meio Ambiente e Povos e Comunidades Tradicionais, 2020. Diosmar, seja muito bem-vindo. Gostaria de fazer sua audiodescrição. Boa noite a todas. Eu sou Diosmar Filho, eu estou vestindo uma camisa branca, e se você me encontrar sem a camisa branca nos últimos 14 anos, foi um parente meu. Eu tenho cabelos dreads, sou um homem negro, uso um óculos com armação, cor. Deixa eu ver o que mais. É isso aí. Fazer minha audiodescrição também. Sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos, encaracolados, estou com um óculos transparente, uma camiseta escrita Vozes Negras pelo Clima, e aqui tem a logo, que é uma mão, uma árvore, que também pode parecer um cabelo, dependendo da sua criatividade. Estou de calça jeans, tênis brancos. Muito feliz de estar aqui ao lado de duas grandes referências, pessoas que eu estudo, que eu utilizo como bibliografia. E lembrar também que quem ficou muito impactado pelo filme quer mandar para todo mundo. Aproveita, gente. Dia dos Namorados, 12 de junho. Chama o crush climático. Bora chorar juntos aqui e aproveitar para aprofundar esse debate sobre racismo ambiental. E se você tem alguma pergunta para os nossos debatedores, o pessoal vai estar coletando. É só fazer um sinalzinho que a gente vai até você, vai te entregar um papel, e aí a gente vai conseguir ter um debate mais plural, mais horizontal e mais dinâmico. E para dar início a essa conversa, eu gostaria de ter essas primeiras impressões. O que o filme significou para vocês? O que ficou mais forte? O que reverberou mais nessa 1h e 15 minutos que vocês ficaram ao meu lado, concentradíssimos vendo o filme? Diosmar quer começar? Aquele momento que todo mundo fica... você. Tudo bem. Bom, boa noite mais uma vez a todas. Eu pedi essa licença aqui. A Amanda, ela acompanha todo mundo, a gente acompanha ela, né? Então, faz parte.
E a Ana, essa alegria de poder encontrar, né? A gente se abraçou muito aqui hoje, porque com a pandemia a gente conheceu muita gente, mas a gente está, aos poucos, encontrando essas pessoas fisicamente. Então, a gente está vivendo a fase agora dos encontros, né? E hoje foi nosso primeiro encontro, né? Aqui, a gente se encontra aqui e troca os afetos, né? Que virtualmente a gente construiu. A primeira impressão é a impressão de alguém que nasce negro no Brasil. Esse filme é sobre um estado racial, né? E para o que a gente vem construindo é colocar o Katrina como responsável por tudo que aconteceu e que está acontecendo com a população em Nova Orleans, é tirar os Estados Unidos do lugar de ser um país que mata pessoas negras. Então, essa é a porta de entrada, né? E essa é a primeira impressão. Bom, gente, primeiro agradecer todo mundo que está aqui, várias pessoas muito queridas. Amanda é uma pessoa que eu encontro sempre, quero ter sempre por perto. E o Diosmar, eu falei que é um reencontro de outras vidas, né? Porque o Diosmar, já sou muito fã, então, como a Amanda disse, é muito bom estar ao lado de referências, né? E é isso, pessoas negras não se encontram, se reencontram, né? Espero que a gente continue se reencontrando. Eu acho que é por isso que eu vi esse filme 3 vezes, e eu chorei muito 3 vezes, e eu devo estar com a cara muito inchada agora, de tanto chorar, porque a minha impressão que, ao ver esse filme, é a minha família também, né? São pessoas como eu. Então, acho que isso, para mim, é muito impactante. E concordo completamente com o que o Diosmar disse. A gente já estava conversando lá fora sobre o que a gente ia conversar aqui com vocês. Mas, quando eu vejo o Edward, inclusive, eu queria deixar um abraço para ele. Espero que ele veja esse debate. Quando eu assisto esse filme, eu vejo que é o Edward querendo falar, porque ele foi uma criança silenciada, como muitas de nós fomos. E, como qualquer tragédia /crime, né, como qualquer situação traumática, as crianças, muitas vezes, elas não são ouvidas. E o que ele traz para a gente é a importância de escutar as crianças também. Tem muitas coisas importantes nesse filme, claro, mas eu acho que essa foi a primeira impressão que eu tive, né? A necessidade da gente olhar para as nossas crianças com afeto, com cuidado, com uma escuta afetiva. Eu venho de um lugar que recentemente passou por uma tragédia /crime, né? Que foi o desabamento, foi desmoronamento por alagamento. E eu não vou dizer que foi por causa das fortes chuvas, porque isso é só um dos elementos. Então, eu estou vivenciando de uma forma muito próxima isso na minha cidade, que é de Caraguá e São Sebastião, mas isso acontece todos os dias, né? Há muitos anos, de uma forma global, né? Então, a minha impressão é que o Edward está colocando para fora, junto com outras pessoas, né, tudo que estava preso há muitos anos. E ele fala no final como é importante falar, né, como isso é um processo de cura. E todo mundo falou isso quando ele entrevistou, que ninguém nunca foi perguntado. E agora isso faz parte de um processo de cura dele. Então, acho que, para quem também vivenciou isso na infância, como eu, né, de passar por situações de ter que sair da sua casa, porque a sua casa vai cair, porque a sua rua está alagando, acho que ver tudo isso é tentar repensar daqui para frente. Então, quando eu vejo esse filme, quando eu vivencio o que eu vivenciei ontem também na LESP, com movimentos atingidos no Litoral Norte, eu penso, então daqui para frente, o que a gente pode fazer? Eu acho que talvez esse debate possa nos ajudar também a repensar mundos, né? Repensar outros futuros. Então, acho que é um pouco disso. E eu sinto que, para repensar mundos, repensar futuros, a gente pode fazer esse movimento de Sankofa, né, que é olhar para o passado, entender as coisas que foram construídas, para que a gente consiga, de fato, avançar. E, para avançar, é importante que todo mundo fique na mesma página. Então, eu quero pincelar um pouco do que significa o tema da nossa discussão de hoje, o que significa o racismo ambiental. Tecnicamente, esse termo surgiu em 1981, com o professor Benjamin
Frank Chaves Jr., que a Ana e eu tivemos a oportunidade de conhecê-lo ano passado em Harvard. E o doutor ele percebeu que um bairro nos Estados Unidos estava sendo alvo de lixos tóxicos. E aí ele falou, peraí, por quê? Então, ao mesmo tempo que ele ia para a universidade e desenvolvia uma teoria, ele estava nas ruas, fazendo mobilização popular, envolvendo a comunidade para debater esse tema. Só que enquanto brasileiros, enquanto pessoas do sul global, da América Latina... Está falhando, né? Enquanto pessoas do sul global, da América Latina, é muito importante a gente abrasileirar, territorializar esses conceitos. Porque a gente já vive o racismo ambiental, a gente já é alvo deles. As populações quilombolas, as populações indígenas, as pessoas pretas e periféricas de quebrada. Há muito tempo, historicamente, a gente já enfrenta isso. E aí, Diosmar, eu queria te fazer a minha primeira pergunta assim, mais específica. Como que o olhar da questão do quilombo, como olhar a questão dos quilombos nesse filme, trazendo a roupagem do racismo ambiental, trazendo a sua visão de pesquisador, como que você enxerga essa relação? O Eido, ele traz memórias ali nesse filme que, para quem acompanha a construção de cinema negro, né, no mundo, sabe que a fotografia ela tem história, né? E a história de fazer um cinema dentro de uma estética negra, né, ele começa trazendo uma história de território. Ele começa pelo território, né? Esse território em um movimento de corpo. E se a gente vai no passado, né, se você vai no Sankofa, se você pegar uma história de 1927, no estado da Louisiana, Mississippi e Nova Orleans, 9 diques romperam naquilo que foi a chamada inundação bíblica, no mesmo lugar. Essa mesma história, no mesmo lugar, aconteceu uma tragédia. Nessa tragédia, que foi colocada como tragédia em 1927, chamada inundação bíblica, antes teve a chamada, na Malásia, foi chamada inundação bíblica, não, a grande inundação, um nome assim, que era os ingleses que fizeram uma grande tragédia na Malásia, chamada Malásia Inglesa. E choveu ao ponto de inundar tudo, rompeu diques, e ali teve um movimento de clima que emitiu alertas, que chegou aos Estados Unidos em 1926, dizendo que precisava que o Atlântico ia chegar a um grande furacão. Tudo isso previsível, e em 1927, essa mesma região, quase 100 mil pessoas negras foram colocadas dentro do dique pela Cruz Vermelha, essa mesma que não salvou as pessoas. E as pessoas negras foram colocadas dentro do dique com rifle na cabeça. Quem escreve essa história é um geógrafo chamado Clay Woods. Se vocês procurarem em português, a tradução do livro é Desenvolvimento Preso, Delta Mississippi. Ele foi pesquisar esse livro porque ele é um dos geógrafos que vai escrever a história do Katrina, a partir da geografia. Então, ele escreve exatamente como as pessoas negras, né, em 1927, as pessoas negras eram proibidas de andar dentro da Louisiana, dentro de Nova Orleans, se não tivesse um trabalho e emprego. Mas como dar trabalho e emprego se você já tinha a Ku Klux Klan, todo um movimento de genocídio e extermínio das pessoas negras? Aí a população negra vivia onde? Nas partes altas, nos morros, nessa região. Quando teve a inundação que rompeu 6 diques, toda a população negra que os brancos dos Estados Unidos conseguiu pegar, em vez de salvar, foram colocadas dentro das águas e muitos morreram nesse mesmo lugar. Então, quando a gente fala filhos, né, do Katrina, são os bisnetos da inundação bíblica.
E, nesse momento, o que foi que aconteceu lá em 1927? As pessoas brancas foram colocadas nos morros para se salvar e as pessoas negras estadunidenses foram colocadas dentro das áreas inundadas. 100 mil pessoas morreram lá. Então, por que quilombo? Porque, em 1927, a população negra se aquilombou nos morros nessa região. Vivia nos morros, porque na cidade não era permitido circular se você não tivesse trabalho e casa. Mas se a cidade era tomada por pessoas brancas, como é que o negro tinha trabalho e casa? Era proibido circular. Então, o quilombo que se forma, chamado New Orleans, é um quilombo naquilo que foi construir uma memória africana. Então, essa memória, quando o Edwin vai contar uma memória, ele traz uma memória que saiu, basicamente, é uma memória de uma história da plantation, do algodão, do blues, do jazz, que vai alcançar 2005, em um mesmo sistema. O George Bush declarou que o Katrina revelou o quanto era pobre o sul dos Estados Unidos. Mas, em 2005, o presidente dos Estados Unidos descobriu que essa região era de tanta pobreza. Mas aí, só para eu não tomar aqui o tempo todo, Martin Luther King, quando estava num movimento de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, dizia que era uma marcha, a Marcha do Sul. Essa Marcha do Sul já dizia que a população negra das cidades deveriam retomar para o sul, para pisar na terra do blues, para ter quilombo. É preciso ter ancestralidade para lutar contra o genocídio. Então, as cidades não é produtora de vida. E os negros que foram para a terra prometida de Chicago, que saíram daí e foram para Chicago, tinham que retomar para garantir sua ancestralidade. E o único jeito era voltar para as terras do sul. Essas terras onde o Katrina passou, arrasando. É muita coincidência, vocês não acham? Toda vez que eu escuto de Osmar, eu fico sem palavras. Acho que todos nós. E trazendo essa questão do dilúvio como roupagem, eu sou uma mulher cristã, mas eu aprendi a olhar a Bíblia e Jesus a partir da lente decolonial. E eu faço parte de uma iniciativa que chama Fé no Clima, e a gente está lançando uma série de artigos. E o tema desses artigos é Arca de Noé, cristianismo e ambientalismo colonial. O nosso Brasil, ele é um Brasil que foi muito construído dentro desse olhar cristão, principalmente do olhar cristão católico. E hoje a gente sabe que o olhar cristão evangélico ele tem um grande poder de influência dentro do próprio debate público. E, Ana, você teve a oportunidade de ler e conhecer, dialogar com Malcolm Ferdinand, que é autor do livro Uma Ecologia Decolonial. Em seu livro, o Malcolm ele tem uma parte que fala sobre a Arca de Noé, que constrói todo esse lugar onde fala da fé com os povos negros e aquele conceito de que poucos são escolhidos para entrar na arca. E você citou a tragédia, o crime que aconteceu no litoral norte, e uma cena que ficou muito marcante assim para mim foi ver pessoas pretas no morro, desesperadas, procurando suas famílias, tentando salvar os seus próximos, e as pessoas brancas, ricas, das mansões, saindo do território de helicóptero. Que aí a gente vai repetindo uma história do dilúvio. Quem são esses escolhidos? Então, eu quero que você me conte um pouco do que é desenvolver esse olhar decolonial, o que é esse habitar decolonial para a nossa terra. E como que você enxerga esse habitar decolonial com o que você assistiu do filme? Pergunta de milhões, né, Amanda?
Eu acho que tem muitas questões, né? Eu gosto sempre de, quando eu vou pensar, né, num debate para falar sobre racismo, e assim, eu queria muito centralizar vocês que racismo ambiental é racismo, tá? A gente fala racismo ambiental porque a gente está disputando um ambientalismo que é dominado por pessoas brancas, que vem dentro de um pacto branco de pensar desigualdades sem racializar. Então, falar racismo ambiental é uma disputa de narrativa e de nomenclatura. E eu, quando eu comecei a me entender como uma socioambientalista, eu comecei a perceber a necessidade de se pautar colonialidades, raça, racismo. Então, esse filme é sobre racismo, é sobre uma estrutura racial que a gente vive, um estado racial, como disse o Diosmar. Então, centrado isso, né, nesse debate, o racismo ambiental, e como o Malcolm Ferdinand vai falar do habitar colonial e da política do embarque, que é o quê? Quem é que pode se salvar diante de um dilúvio ou diante de uma tragédia? Inclusive, eu indico muito o livro Uma Ecologia Decolonial, que ele fala a partir do mundo caribenho, para nos lembrar que nós precisamos também construir os nossos mundos a partir do mundo brasileiro, ou de mundos brasileiros, porque existem muitos mundos aqui. E essa é uma perspectiva. Então, o Diosmar traz muita a perspectiva baiana, por exemplo, Salvador, que eu não poderia trazer enquanto uma mulher sudestina. Mas eu posso trazer outros elementos. E é nessas trocas que a gente pode pensar em novos olhares e novas construções. Então, não só o Malcolm, como, por exemplo, o Nego Bispo, como Selma Deldina, como Cris Faustino, que são mulheres quilombolas que eu também indico para vocês conhecerem, trazem muito essa perspectiva de uma luta contracolonial também. Então, um decolonial, um contracolonial, um descolonizado. Então, existem algumas nomenclaturas que a gente, enquanto ambientalista, também pode pensar, mas que são nomenclaturas teóricas, mas que, na prática, fazem muito sentido quando a gente pensa outras políticas, que não só de quem pode embarcar, mas como essa articulação que nos remete ao quilombo pode, de fato, nos salvar. E eu acho que esse filme ele traz alguns elementos que eu acho assim, eu já assisti 3 vezes, e cada vez que eu assisto eu vejo novas imagens. E eu não sei se o Edward tinha essa intenção, talvez sim, talvez não. A gente nunca sabe, quando a gente joga a nossa obra no mundo, como ela vai ser interpretada. Mas assim, eu queria trazer para vocês alguns elementos que, assim, o filme demarca muito bem quem é que está morrendo afogado e quem quase morreu. Então, a gente só vê corpos negros ali. Isso não é coincidência. Isso é uma política de Estado, é uma política de genocídio, é uma política de extermínio. Aquelas pessoas foram deixadas ali. Então, quando eles falam que precisava de 700 ônibus para tirar as pessoas dali e não chegou nem 200, foram 100, a gente vê que houve um planejamento intencional para abandonar aquelas pessoas para serem mortas. Aquele povo de quilombo. Porque aquele bairro, New Orleans, antes do Katrina, já existia de forma muito articulada, bonita, quilombada, festiva. E aquilo provavelmente incomodava, porque aquilo era poder. Então, aquelas pessoas morrendo era ótimo para aquele Estado. E um elemento que me causa assim, muita angústia é ver que quem salva são sempre os brancos. Então, os policiais eram brancos. Então, até ali, a política do branco salvador, na prática, intencionalmente, vai acontecendo, né? Então, a gente vê no filme pessoas negras morrendo, pessoas brancas salvando. E isso me incomodou bastante, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu vi a Tina contando que ela estava lá no sótão, estava na sala dela, e que eles passaram 2 dias cantando. Então, para além da tragédia, para além do extermínio, tem alguns elementos que esse filme traz para mim, que me remonta muito à história do nosso povo aqui brasileiro, indígena, quilombola, povo negro periférico, que é uma tentativa de subverter a dor. Então, a Tina contou que ela ficou 2 dias cantando. E
como não relembrar, né, o nosso processo de escravidão e pós-escravidão com samba, com as rodas de capoeira, enquanto a gente está aqui há tantos séculos subvertendo a dor, subvertendo essa tentativa de nos matar. Né? Então, lembro muito de Conceição Evaristo falando, eles combinaram de nos matar, e a gente combinou de não morrer. Então, acho que o que eles fazem, mesmo que de forma individual, ali, cada família tentando sobreviver àquela remontagem ali de um abrigo que colocam aquelas pessoas sem higiene nenhum, que é o segundo passo, foram deixadas para morrer, a necropolítica ali, né? Deixa viver, mas faz morrer. Né? Então, ali, aquelas pessoas, mais uma vez, estão revivendo uma tragédia e sendo e deixando para serem mortas. Aquela pessoa de 8 anos, né, que eu não lembro o nome, que depois fala da avó, né, que tinha insulina, que é uma pessoa trans, é muito louco. E, assim, para finalizar, para não puxar muito, porque, enfim, estou muito mexida e quero falar, porque falar é cura, né? E esse filme dá uma vontade, né, de falar muito. A história oral é muito importante para o nosso povo. Tá aqui 3 pessoas negras falando é muito representativo. Mas o último elemento que eu queria lembrar desse filme, assim, nessa primeira rodada, é o quanto o racismo é violento e nos retira a humanidade, mas também o direito de ser criança, de ser só um adolescente. Então, aquela criança, aos 8 anos, estava brigando pela saúde da avó de 76. Ontem, na audiência pública na Lesp, a Nath, que tem 16 anos, estava brigando porque a mãe dela está desempregada, porque ela teve que faltar uma semana na escola para poder trabalhar, porque elas têm um aluguel para pagar agora. O auxílio aluguel não paga suficiente o aluguel, que aumentou pós-tragédia, assim como pós-Katrina. Então, a gente continua vivenciando aqui no Brasil, em vários estados, as mesmas coisas, em que crianças e adolescentes estão tendo que sair da escola, perder tempo de vida, em se preocupar com algo que elas não mereciam estar se preocupando. Então, acho que são mais alguns elementos que eu tento fazer, essa combinação com a realidade, para a gente perceber que a gente já vivencia aqui também. Esse filme é um filme norte-americano, é difícil para a gente comentar algumas coisas, mas eu faço muitas conexões com o Brasil. Eu espero que vocês também consigam fazer. Muito bom. É uma coisa que precisa ficar bem viva para a gente. Esse filme não é apenas sobre o Katrina, esse filme não é apenas sobre o racismo ambiental, mas ele é sobre diversas agendas e diversos olhares e diversas memórias que vão se cruzando, se atravessando e reverberando e trazendo as nossas próprias histórias, né? E quando eu te escuto, Ana, me vem muito essa questão de que para as pessoas negras serem validadas, escutadas e acolhidas, elas precisam sempre estar resistindo, sempre estar lutando, sempre estar com um discurso de olha só as injustiças que estão afetando o meu território, que faz parte da luta e é extremamente necessário, mas não pode ser único, porque nós somos seres múltiplos, nós somos seres diversos. E eu quero ler um pedaço, um trecho de um livro que eu estou mergulhada na leitura, do pastor Henrique Vieira, e o título é O Jesus Negro. E eu quero ler para fazer uma roupagem para a minha próxima pergunta para você, Diosmar. Nós temos uma história anterior e maior do que a violência impostas a nós. Não podemos ser reduzidos à dimensão da resistência, da escravidão e ao racismo. Tanto por recorte temporal, a história do nosso povo não começa na colonização, quanto porque, mesmo resistindo à escravidão e ao racismo, produzimos e construímos para muito além da dor. Nas ciências, na cultura, na pesquisa, no esporte, na arte e em tantas dimensões da história do Brasil, demos e ainda damos nossas contribuições. Afirmamos nossas potências e extraímos beleza e alegria da vida. A história de luta e de resistência precisa, sem dúvida alguma, ser contada, mas com cuidado de não resumir o povo negro ao sofrimento.
A vida é dura, mas tem beleza e é por ela que lutamos. Se é sobrevivência, então é sobre potência, possibilidades, contribuições e alegria. E, Diosmar, no filme, a gente é apresentado, logo no início, pessoal festeiro, dançando, que a Ana trouxe, que também é um lugar de alegria. E a alegria para o povo negro é uma forma da gente resistir. Quando a família está com a água em todos os lugares, o que eles fazem? Eles cantam. O que eles fazem? Eles louvam, eles recorrem a esse divino. Só que é importante trazer que a gente tem diversas formas de espiritualidade aqui no Brasil. Infelizmente, a gente é atravessado por um racismo religioso muito severo, onde uma religião, que foi a religião dos brancos, dos colonizadores, é colocada como a religião que vai salvar o planeta, e outras religiões são colocadas de uma forma demoníaca, de uma forma satânica. E, para mim, é muito doloroso trazer isso, porque eu sou uma mulher cristã, eu estou dentro do ambiente da igreja, mas, enquanto mulher negra, que aprendeu a desenvolver um olhar decolonial, eu sinto que é essencial pegar, colocar o dedo na ferida e trazer luz para que a gente não tenha apenas uma narrativa única, para que a gente não tenha apenas uma história única. E aí, nesse sentido, a gente estava conversando um pouco sobre o filme, e aí você me traz o olhar do pastor, quando ele pergunta, vocês não vão embora? E a família fala, não, a gente vai ficar. Você poderia aprofundar um pouco mais esse assunto, esse olhar do pastor? O que está por trás dessa ótica? O que está aqui borbulhando nesses pensamentos? E o que te vem quando você pensa em todos esses temas que eu abordei? Abordou o mundo. Eu gosto de quando os debates estão aparecendo alguns conceitos, e eu sou daquele que eu começo a dizer logo onde é que eu estou. A Ana já sabe aí tudo, porque eu sou do tipo que ainda está lendo Fanon. Eu estou em Condenados da Terra, em 1958, tentando sair de lá. Eu estou na descolonização. Então, eu não acompanhei vários temas que, pós-58, 58 não, 59, porque 58 é um marco que é Quilombo e Senzala, Clóvis Moura. Clóvis Moura é antes de Condenados da Terra. Se fosse lançado ao norte, estaria traduzido em 5.000 línguas. E todo mundo teria lido esse livro de Clóvis Moura, até porque ao norte não interessa a leitura daqueles que escrevem a emancipação. Né? Então, mas como o Fanon escreveu em francês, e tinha todo um movimento de libertação da África, a gente conseguiu ler Fanon. Então, eu estou na linha ainda de descolonizar. Eu ainda estou na linha radical de descolonizar e não quero dar conforto a quem quer sair disso. Porque os corpos das mulheres negras que aqui estão falando de um lugar de posicionamento para criar o desconforto. Né? Mas nesse espírito que você está me trazendo, me lembrou muito, e essas águas todas, que a gente está falando de água aqui. Né? Águas. Né? O meu contato, né, dentro da formação do movimento negro, sempre foi em lugares de água, né? Desde a minha comunidade, que era a Passagem Teixeira, contaminada, o manguezal, pelo porto de Aratu. Quem conhece Eliete Paraguaçu hoje vê falando muito, a gente é vizinho, ao estar em Salvador e ir morar em Alagados, em uma região onde teve 100.000 palafitas, e viver ilhado em período de chuva, alaga até hoje lá. Depois se movimentando nas águas. Mas o encontro forte para mim, né, foi conhecer os quilombos, e quando o seu Jaime Cupertino, em 2007, ele ouvindo falar sobre racismo, ele olhou e disse assim, as águas não têm cor. Aquilo, para mim, foi de uma profundidade, porque seu Jaime Cupertino é da geração que deixou um dos maiores eventos climáticos que acontece e vive no território brasileiro, contando com o silêncio que vários migram
a migração interna dentro do território brasileiro chama-se seca e caatinga. A história desse país é contada toda, né, a partir de uma população que migra por causa de eventos climáticos e que a gente faz campanhas de mobilização. Agora não, né, reduziu. Nessas últimas 2 décadas, a gente não tem tanta campanha na televisão que era de população vivendo a seca, a miséria, sem saúde, sem dentes, sem casa, tudo na caatinga, no semiárido, né? Todo mundo que cresceu no Brasil conhece essa história. Essa história e a fotografia desse filme não tem muita diferença, não. A diferença é de localização. Eu estou vendo o Gabriel ali, uma coisa que me provoca sempre, se você pegar a Constituição do Estado do Mississippi de 1889, você não vai encontrar muita diferença da Constituição da República Federativa do Brasil de 1890. É para um debate de resiliência. Você não vai encontrar, porque foram 2 constituições que foram feitas nessa região a partir da ideia do Estado cristão e o Estado onde todos aqueles que não eram parte dessa concepção eurocentrada de direito a ser gente estavam para ser eliminados. O Brasil só não criou o Código do Negro, mas criou todos os códigos possíveis para que uma pessoa negra não ficasse viva nas cidades brasileiras após a Constituição de 1890. 91, que é publicado, meu Deus, para eu não errar aqui. Então, essas são questões, e quando o senhor Jaime diz as águas não têm cor, ele explica o que é racismo ambiental, dizendo que as águas passam a ter cor quando a mão humana mexe nela. E quando nós mexemos nas águas, nós alagamos, mas nós também agora estamos provocando seca, que é as águas não chegar para alimentar a terra. A água passa a ter cor. E ela pode ter várias cores. Uma das cores que mais impacta, né, no que ele fala, o senhor Jaime está vivo, agora está com 80 anos, o quilombo dele é o quilombo que a maior parte da população está vivendo aqui em São Paulo, porque eles são migrantes em São Paulo desde a década de 80, porque o governo da Bahia, desde a década de 80, ameaçava fazer uma barragem. Em 27 de julho de 2014, o governo da Bahia titulou o território quilombola de vazante. Em fevereiro de 2015, o mesmo governo da Bahia, que titulou em menos de um ano, decretou terra de interesse social e iniciou as obras da barragem de Baraúnas. As águas têm cor. Os diques que rompem do Mississippi têm cor. São obras e arquiteturas construídas, né, dentro dessa concepção de quem é gente e quem não é. E aí, por isso que eu recorro muito a Fanon, porque a gente vai ter que entender que nessa região, inclusive, as pessoas são batistas, né? Ali não está, né, a fé que nos move, ela é capaz de romper várias barreiras, mas vai ter um momento que a gente vai ter que romper com aquilo que constituiu essa fé. E não vai dar para ir no mesmo, né? Não estou dizendo que a gente precisa criar, mas o mundo não pode ser explicado por aquilo que foi constituir uma fé totalitária de eliminação de todos os outros. Os estados que a gente criou está baseado nessa fé. Todos esses estados constituídos têm na sua, fora aqueles que são condenados terroristas, que está fora dessa fé, que conseguiu criar novos estados, né? O Islã, ou a China, que é comunista, todo mundo que está fora dessa fé é um perigo à humanidade. Todos os estados que se construíram nessa fé têm um poder de estabelecer democracia. É onde se mata mais gente. É onde se morre mais.
Então, são reflexões, né? Eu sou uma pessoa que a minha fé, eu não tinha nem feito ainda, não tinha entrado no terreiro de Candomblé, no sentido de viver a fé em meu pai Oxalá, a partir dele. Mas, quando eu estava ali, um momento, lá em Alagados, 2000 e pouco, isso 2001, né, fazendo vários trabalhos já em minha comunidade de território, né, minha primeira grande ação relacionada à fé, para você ter ideia, foi quando eu olhei essa memória aqui, eu me vi em muitas coisas, um trabalho, eu tinha 20 anos. A prefeita de Candeias ordenou que deu uma ordem de destruição da igreja, a única igreja que tem lá, a capela que restou do Engenho Passagem. O engenho construído por portugueses assassinos, traficantes. A capela estava lá, é a capela de Nossa Senhora de Nazaré. Eu cresci olhando aquela capela pelo carinho de meu avô, que era devoto de São Benedito. Meu avô cuidava daquela capela, cuidava daquela igreja. Eu batia um baba assim, na porta da igreja e ele estava descendo a ladeira, estava a 1 quilômetro, dizia, vem Brasilino, a gente descia pelo manguezal, corria, porque ele não podia pegar a gente na porta daquela igreja jogando bola. E, em 98, a prefeita deu uma ordem de destruição para não fazer uma obra de recuperação. Eu tinha 20 anos, eu entrei no Ministério Público sozinho, contra a prefeita, contra todo mundo, um procurador muito doido, me ouviu, e, naquele momento, deu uma sentença de não destruição. Deu uma ação, aí constituiu uma mesa, promotor, a prefeitura, todo mundo, quem vai ser o seu advogado? Eu estou aqui sozinho. E fui para a audiência. A prefeitura não foi para a audiência, tinha 20 anos. E ela não foi para a audiência. E, naquele momento, eu estava defendendo a memória territorial de meu avô. Eu precisava defender aquela memória territorial dele. Ter aquela capela erguida significava a história de várias pessoas daquela comunidade. Ela não poderia se acabar. Então, quando a gente faz isso, e logo depois saiu a ação, e aí, quando a gente queria fazer uma ação de mobilização, eu fui em Salvador, na Sussuarana, que, não sei, tem um bafo da onça, mas lá tem um movimento do hip-hop, o sarau, né, da onça, em Sussuarana. Foi quando eu conheci a turma do sarau da onça e me apresentaram o padre Fidelis. Era um padre do Congo. E eu peguei esse padre, ele topou fazer uma missa campal na comunidade. E ele foi lá fazer uma missa campal para não derrubar a capela. Para te explicar. Então, dali eu consegui, movimentando a partir de uma ideia da fé das pessoas, a gente conseguiu proteger e recuperou a igreja, e ela está lá até hoje, erguida. E, daquele momento, algumas pessoas me perguntavam, qual é a sua fé? E eu me lembro como hoje. A terra, o ar, o fogo e as águas. Essa é a minha fé. A gente merece palmas. Eu acredito muito num Deus do amor, sabe? E, infelizmente, corta meu coração saber que, se Jesus estivesse vivo nesse tempo histórico, provavelmente ele seria morto por uma bala perdida, estaria numa periferia, numa quebrada, numa favela, ou estaria tomando enquadro de polícia, ou estaria sendo crucificado, sendo morto. Ele não estaria do lado dos poderosos. Porque, quando ele estava vivo, se você acredita na história de Jesus, quando ele estava vivo, ele foi crucificado pelos grandes, pelos poderosos. Só que, quando a gente pensa nos territórios, quando a gente pensa nessa fé, a gente precisa olhar para aqueles que são os mais oprimidos. A gente precisa olhar para as periferias, para as favelas, para as comunidades, para as pessoas que estão nesse lugar de vulnerabilidade social. E o filme, Ana, ele deixa bem explícito como o evento climático extremo evidencia todas outras problemáticas. Então, é como se fosse a pontinha assim que escancarasse todo um oceano
de problemas, de desafios, de desigualdades, de injustiças. E ontem saiu um artigo seu, construído com Perifa Sustentável, Instituto Zero 100 e o Nabil Bonduc, falando sobre adaptação climática, porque São Paulo precisa priorizar recursos. E a gente sabe que a cidade de São Paulo teve um planejamento urbano racista, onde os recursos estão alojados para aqueles que já têm poder, que já têm uma situação confortável, que já têm um habitat onde as políticas públicas chegam. Qual que é a importância? Fazendo um aprofundamento à pergunta que está no seu artigo, que é: por que São Paulo precisa priorizar recursos quando a gente fala de adaptação climática? Gente, antes de passar o microfone para a Ana, quero incentivá-los a fazer perguntas para a gente deixar esse debate bem plural. Gente, por favor, me arrumei toda. Tá, então, para quem me conheceu há um tempo atrás, Leandro, que foi meu orientador do mestrado, está aqui, sabe que eu não era uma pessoa de falar muito, né, Leandro? Mudou bastante. Eu já gostava de falar, mas acho que não em público, assim, né? Então, por favor, gente. Nossa, eu acho que tem muitas questões. Acho que essa sua pergunta remonta não só a São Paulo, né, gente? Porque não foi só São Paulo, a cidade de São Paulo, que teve um planejamento urbano racista. Né? Quando a gente pensa em várias cidades do globo terrestre, a gente pode ver, porque foram pensadas por pessoas brancas, homens brancos ricos, herdeiros, né? Então, como não ter, né? Então, acho que a grande questão, a gente falou um pouco sobre nesse artigo que eu escrevi junto com o pessoal do Perifa Sustentável, junto com o pessoal do Zero 100, com o professor Nabil. Ontem a gente escreveu um também junto com o Conectas, né, falando sobre essa ideia de pensar também legislação e um planejamento urbano antirracista, mas principalmente uma adaptação climática antirracista. Né? E a gente está num movimento também com várias organizações, né, que Diosmar faz parte, a Amanda faz parte, a gente está no clubinho aqui, né, gente? Reformando quilombos. Né? Então, priorizar a periferia, né, significa dar espaço para ela mesma construir. Né? Acho que eu e o Diosmar, a gente tem conversado um pouco sobre isso, sobre a necessidade de articulação territorial. Então, assim, a gente tem no poder público pessoas que não são periféricas. Pessoas que não andam de ônibus, pessoas que nunca foram para o SUS, não estudam em escola pública. A gente tem professores, doutores, que nunca pisaram numa escola pública e estão construindo políticas públicas para aqueles que vivenciam tudo isso. Uma escola pública, por exemplo, água da torneira. Beber água da torneira. O Diosmar fala sobre águas não têm cor, e eu acho que esse foi um dos primeiros artigos que eu li seu, né, que foi de uma conferência, né, e virou um livro. E quando eu penso um pouco nisso, fazendo uma relação com a fala do Diosmar, é a gente pensar um pouco nos acessos, mas quem planeja esses acessos? Eu tentei fazer um pouco isso na época do mestrado, mas eu acho que hoje eu consigo, de uma forma muito mais madura, também convocar vocês que estão aqui, o público que está aqui, Ecofalante, é um público próximo ao debate socioambiental, mas fazer esse debate um pouco mais profundo dos acessos periféricos, mas também racializados, indígenas, negros. A gente tem prefeito negro, a gente tem prefeito indígena, quilombola, secretaria de habitação, secretaria de recursos hídricos. Quem são essas pessoas? Quem é que é o presidente da Sabesp, da Agência Nacional de Águas? E eu falo porque também, além de branco, são homens, tecnicistas. Né? E a gente tem tentado fazer esse debate. Eu venho de um debate que está construindo isso intelectualmente dentro da academia, mas também dentro dos movimentos sociais, organizações. Então, a gente, no Instituto Polis, tem feito diversas campanhas em diversos recortes para pensar o campo socioambiental, mas também a disputa de poder. Né? O ano passado, eu ia falar esse ano, não, mas foi o ano passado, na campanha Voto Cidades Justas, que a gente convocou
as pessoas a votarem em mulheres negras, indígenas e trans foi exatamente pensando nisso. Vamos, então, priorizar as periferias, mas colocar o povo periférico para pensar nesses espaços de poder e construir as políticas públicas. Porque o povo, gente, tem soluções territoriais. As tecnologias sociais estão aí, ó, muito melhores que a nossa. População indígena está aí, ó, cuidando dos territórios muito antes da gente. Então, quando eu vejo também essa correlação com o filme, que eu acho importante a gente pensar, a gente vê que as pessoas já têm tecnologias sociais de sobrevivência, né, que vivenciam com muito pouco. Olha só, né, gente? O pessoal, a gente fala, às vezes, população mais vulnerável, empobrecida, mas com pouco a gente já faz tudo isso. Imagina se a gente tivesse o poder. Eu lembro uma vez, não sei se o Diosmar vai lembrar, mas uma vez a gente estava numa conversa, uma das primeiras conversas que a gente fez quando começou a pandemia, acho que foi até no Twitter. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas, né, como é que a gente pode pensar o povo negro, né, dentro do socioambientalismo, ou pensar, será que o povo negro da periferia já tem um planejamento para esse país? E o Diosmar falou assim, o nosso povo sempre teve um plano para esse país. É só a gente olhar a revolta, os quilombos, as rebeliões, toda a organização indígena e quilombola que a gente teve nesse país. Já se tinha uma proposta. Então, as pessoas às vezes acham que a periferia está muito distante do debate socioambiental, e não está. Eles sabem muito bem que a água não tem cor. Ontem, na Lesp, os moradores de São Sebastião, da Barra do Saí, do Pantanal, levaram 2 garrafas de água. A água que estão bebendo, que estão sendo forçados a beber, são águas de cor marrom, poluídas, sujas, por conta dos morros que desabaram. E muitos deles também não têm água. Tem que caminhar quilômetros, remontando a lata d'água na cabeça, sem ter carro. Então, essa resposta, Amanda, de repensar as periferias, de colocar a periferia como centralidade nos debates, é um pouco disso também. Ou melhor, é muito disso. É deixar as periferias falarem, é deixar com que a gente possa também remontar. E, para fazer isso, esse pacto narcísico da branquitude vai precisar sair da frente. E, se não sair da frente, a gente vai ter que reconstituir, e a gente vai caminhar, e a gente vai continuar por cima, se for preciso, com outras formas de se aquilombar. Então, as periferias que a gente vivencia, quando a gente lê, por exemplo, Beatriz Nascimento, quando a gente lê Abdias do Nascimento, Clóvis Moura, quando a gente repensa em tantos intelectuais brasileiros que a gente já tem aqui há muito tempo, falando sobre poder ao povo preto, sobre aquilombamento, sobre a gente não pode matar, a gente não pode salvar a floresta se a gente está matando quem protege a floresta. Porque a gente, se a gente for solto aqui na Mata Atlântica, na Amazônia, a gente não sobrevive muito tempo. Então, eu acho que é reconectar a gente que está aqui tendo acesso e podendo pensar sobre isso, reconectando com o povo que não está podendo pensar muitas vezes porque está com fome, né? Porque está sem trabalho, está bebendo água contaminada, entre outras coisas. Eu acho que é esse diálogo. E também dar espaço, né, gente? Eu acho que pessoas brancas que estão em espaços de poder agora precisam um pouco levantar da cadeira e deixar a gente sentar. Então, acho que essa seria uma resposta um pouco para o artigo. E quem tem o poder na mão e o dinheiro na mão é investir em projetos, né, das periferias, né? Pensar as periferias, claro, repensar a infraestrutura é muito importante, mas dar o dinheiro na mão desse povo. Imagina só o que a gente não pode fazer, né? Merece palma também, gente. E trazendo essa ideia de conexão, reconexão, eu lembro dessa live, encontrão que a gente fez no... Puxado pelo Douglas Belchior.
um querido amigo que fomentou esse espaço. Então, eu sinto que se hoje nós estamos aqui dividindo esse palco, essa fala, esse debate, é muito por conta desse lugar do Douglas puxar. Então, Douglas, sei que você vai ver esse vídeo, porque nós vamos te mandar um beijo, minha lindeza climática. E pensando nessa questão, Josmar, que a Ana pincelou, falando sobre o aquilombamento, da gente dar o protagonismo para quem já está fazendo. Muitas vezes, esse lugar de coletividade ele é confrontado por uma estrutura social que fundamenta o individualismo. E isso é bem palpável no filme, quando a gente vê o Edward, que, enfim, conseguiu sair com a sua família e passou por todos aqueles traumas, mas ele espera um tempão para voltar e conversar com a Tina, para entender se os primos, as primas estavam bem. Porque, principalmente nos Estados Unidos, essa cultura meritocrática, tipo, eu preciso vencer na vida, vou fazer o meu corre, vou estudar, vou me salvar primeiro para depois olhar para aqueles que estão ao meu redor. Isso é impregnado dia após dia. E nós, enquanto país da América, a gente é constantemente influenciado por essa política. Tanto que eu vejo muitos amigos meus reproduzindo esse discurso meritocrático, esse discurso de trabalho enquanto eles dormem, e logo terá um burnout, tá? Não trabalhe enquanto eles dormem. Esse discurso de que a gente precisa fazer, ao invés da gente olhar para a coletividade, ao invés da gente ter essa lente colaborativa, ao invés da gente se unir enquanto grupo, se unir enquanto comunidade. E pessoas mais experientes do que eu me contam suas experiências e falam que, quando eu era da sua idade, Amanda, a gente tinha a Pastoral da Juventude, que puxava grupos, e a gente articulava com a comunidade, e fazia, e acontecia, e estava lá, estava no corre. E hoje já é muito mais desafiador olhar para esses grupos comunitários, que estão puxando e cobrando políticas públicas para os seus territórios. Lá na Brasilândia, que é o território onde eu nasci, cresci, onde eu vivo atualmente, tem o Seu Quintino, que é uma das maiores lideranças ambientalistas, e ele traz muito esse discurso sobre como que está cada vez mais desafiador ter esse olhar coletivo, porque as pessoas foram contaminadas pela filosofia meritocrática, pela filosofia individualista. E aí, eu quero te escutar. Veio uma pergunta que diz: como democratizar a questão ambiental como pauta racial? Isto é, como levar a pauta para grupos socialmente excluídos com o mesmo grau de urgência como outros temas. E aí eu trago esse desafio do individualismo, porque para olhar para essas pautas que são coletivas, como raça, classe, é importante olhar de uma estrutura. Mas, às vezes, essas pessoas estão num lugar de sobrevivência tão profundo, influenciadas por essa dinâmica individualista do mundo, que surge esse desafio. E aí, repetindo a pergunta, como democratizar a questão ambiental como pauta racial? Isto é, como levar a pauta para grupos socialmente excluídos com o mesmo grau de urgência como outros temas? Bom, antes que as pessoas todas se levantem, embora eu vou responder. Eu queria pedir o inverso. Assim, eu vou na linha de um pouco que Milton Santos uma vez bagunçou um debate, que estavam falando, agora que ele fez, completou daqui a pouco aos 100 anos dele, mas que ele dizia que não existia meio ambiente. Por que ele dizia que não existia meio ambiente? Porque o meio não está disputando nada. O ambiente não está propondo nada para a gente, a não ser seu viver natureza, a sua própria história da natureza. Partindo dessa ideia, não tem como as pessoas que se construíram dentro da pauta racial, porque as pessoas brancas que estão no poder, elas só estão no poder pela pauta racial. Foi a pauta racial que colocou elas no poder. Então, não tem como elas democratizar o meio ambiente. Porque elas chegaram ao poder pelo racismo.
Então, elas se constituíram no racismo. E a lei de meio ambiente, tudo que constitui, ela está constituído pelo racismo. Então, o que a gente... É muito difícil discutir isso em um país que tem uma Marina da Silva como ministra, né, que defende, né, isso. E a gente, né, a Marina... eu gosto de contar a história, viu, pessoal? A Marina... Eu vi o maior discurso da Marina em 2005, na Conferência do Meio Ambiente, 1.500 ambientalistas em Brasília, e a Marina pegou o microfone e fez uma defesa de algo que ela naquele momento, era contra a vontade dela, mas ela entendia um projeto de país, né? E a Marina é grande nesse sentido, porque ela consegue ler projetos muito na frente. E a Marina defendeu a transposição do São Francisco contra o ambientalismo radical desse país. Ela pegou o microfone e defendeu a transposição. Naquele momento era a agenda do país. E naquele momento, eu falei, eu voto nessa mulher para presidente para o resto da vida. Porque era aquele poder de chegar ali e confrontar a sua própria história, mas ela não estava confrontando a história para negar a questão ambiental, é porque ela estava olhando vários outros planos também da luta. Estava olhando o quanto viver no semiárido também... É fácil falar do semiárido fora dele. É fácil narrar a floresta Amazônia via GPS. A gente, quando desafiou falar da história, estudar as questões urbanas por racismo, e por desigualdades raciais, territoriais e de gênero, mesmo no período que estava a pauta do desmatamento mais forte, né, que agora já começou a reduzir, era um contraditório. Você tem que falar da floresta. Eu falei assim, desculpa, da floresta todo mundo já está cuidando, os povos indígenas estabeleceu, as pessoas negras morrem nas cidades da Amazônia. Então, para colocar que a pauta não é democratizar a pauta ambiental, né, quem fez a pergunta. Porque a pauta ambiental ela nunca vai ser democratizada porque a gente estabeleceu o quilombo. Então, a gente não está pedindo democracia. Um país que tem 13.000 comunidades, eu não vou falar das 6.000 comunidades da CONAC, as 13.000 comunidades já certificadas, não pode acreditar que a legislação ambiental está preparada para essa agenda. Não tem legislação ambiental para alcançar as 3.000 comunidades que podem ser tituladas nesse país. A gente não está nesse nível. É por isso que o marco temporal foi votado ontem. A gente não tem legislação no mundo para entender o que vai ser esse país no dia que 3.000 comunidades quilombolas, que já têm certidão, for titulada. As pessoas não têm nem ideia o que é isso. Isso não é meio ambiente constituído pela legislação que está aí, porque a legislação brasileira, a Constituição, não sabe o que é isso ainda. Está longe de gestar isso. Então, não tem como democratizar esse meio ambiente que está instituído. Se for democratizar, é para praticar mais racismo. Então, a nossa incidência não é pela democracia disso que está aí. É para que isso pare de plantar. Porque tudo o que aconteceu até hoje, pós-88, nunca foi pela inclusão ou reconhecimento desses territórios no urbano ou no rural. É difícil dizer a Constituição brasileira, a legislação do meio ambiente do Brasil é dos melhores do mundo, mas ela é feita para matar povo negro. Mas você foi gestor público dessa área, você pesquisa, você trabalha, você fala isso, isso nunca pensou quilombo. Se não pensou quilombo, pessoal, nós estamos fora. Nós temos 260, me corrijam os advogados aí ou juristas, se não me engano, 268 artigos na Constituição. A palavra quilombo só aparece 2 vezes. Só 2 vezes tem escrito quilombo. E remanescente de quilombo, só o artigo 68 do transitório. Remanescente de quilombo. E a gente fez um estrago nesse país. A gente emancipou esse país ao que ele chama de democracia. Só foi possível porque a gente construiu essa história. A Maria Inês Barbosa, né, ela sempre diz assim, Diosmar,
No dia que a gente tirar qualquer coisa, esse país para de andar. Porque, e aí entra essa concepção, né? Na geografia a gente aprende todas essas coisas. E sempre me perguntavam, né? Você vai estudar cartografia? Eu dizia, professor, cartografia é muito fácil, o cara passa o curso. Você quer que eu passe 4 anos estudando cartografia? O menino faz um curso de 2 meses e sabe mais do que eu mexer no ArcGIS. Agora, o menino não sabe pensar a cartografia. E eu estou aqui para pensar a cartografia. Qual é a cartografia que a gente vai pintar? É essa que a gente vai transformar o direito de existir no espaço. Porque o meio ambiente que está aí constituído está em disputa entre fóssil e não fóssil. Nos dois está nos matando. Esse é o debate. É por isso que eu estou em Fanon. E Ana, aprofundando tudo que o Diosmar disse e pegando uma própria fala sua, Diosmar, o Brasil criou todos os códigos possíveis para que uma pessoa negra não fique viva. A gente está numa máquina de moer gente. Então, como democratizar? Porque quando a gente fala de pautas ambientais, pautas sociais, a gente está falando da nossa vida. A gente está falando do nosso direito de existir. Quais são as suas opiniões, ideias, pensamentos, reflexões sobre essa pergunta? Eu vou dar a mão para o Diosmar e sair andando. E vou pior ainda, eu vou mais fundo. Eu não sei quem que perguntou isso, se quiser dar um tchauzinho para mim, para eu olhar nos olhos, sobre democratizar. Oi, querida. Acho que, assim, primeiro, que democracia, né? Que a democracia não chegou na periferia. A palavra democracia para o povo negro, para o povo indígena, que está cotidianamente tendo seus acordos sendo rasgados, né? Ontem a gente assistiu o filme aqui dos Dakota contra os Estados Unidos, e é mais ou menos isso que acontece, né? A palavra meio ambiente já é uma palavra antidemocrática, falsa. Em outras palavras do que o Diosmar disse, não foi construída pelos indígenas nem pelos quilombolas. Ecologismo é uma palavra construída pelo norte global, como diz o Nego Bispo, para a gente não falar roça de quilombo. A gente se nega a dizer roça, a roçar o terreno, para falar que a gente está fazendo agroecologia. Nada contra, até gosto do termo. Mas está vendo que não tem como democratizar? Primeiro que a gente não precisa aqui levar a palavra meio ambiente, porque se a gente parar para escutar, a gente vai ver que a gente tem muito mais a aprender. E eu acho que a gente precisa, talvez, levar, de fato, o que é meio ambiente e a crise climática e a urgência climática lá na Câmara, lá no Senado, para esse povo que está aprovando o marco temporal, retirando do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos povos indígenas o direito de demarcação de terra. É para esse povo branco de paletó e gravata que a gente tem que ensinar o que é natureza, o que é bem viver, o que é vida, o que é dignidade, porque quem não sabe são eles. Porque se a gente pisar agora na aldeia do Jaraguá, aqui em São Paulo, eles vão ensinar para a gente muito bem o que é luta, o que eles estão falando há mais de 500 anos nesse país, sobre se a gente continuar derrubando a Amazônia, se a gente não fizer a floresta de pé, vai todo mundo morrer. Só que, como é a gente que está morrendo primeiro, eles não estão nem aí. A questão é, criaram a nomenclatura meio ambiente de uma forma, dentro de uma legislação que impede que populações quilombolas, por exemplo, colham castanhas, construam as suas canoas das árvores. É para isso que serve a nossa legislação ambiental, para impedir, muitas vezes, a prática cultural, espiritual e ancestral desses povos. Infelizmente, é para isso que serve.
Quantas pessoas a gente vai conhecendo ao longo dessa trajetória que a gente vai vivendo, que já foi até processada aí por crime ambiental. Ah, o que você estava fazendo? Ah, eu estava cortando um bambu que meu bisavô já cortava nessa terra. Então, assim, a ideia de meio ambiente é uma ideia colonial, colonizadora dos colonizadores. Então, talvez quem deva aprender é a gente para levar para essa galera que está aí, que acha que sabe o que é luta ambiental, socioambiental, que está se denominando ambientalista há muitos anos, mas nunca se preocupou, de fato, com a vida e com a cultura e com a permanência dessa cultura para as próximas gerações. Eles estão preocupados com as gerações deles, não com as nossas. Eles estão preocupados com a garantia de vida deles. Então, acho que a pergunta que seria, né, como é que a gente ensina, de fato, esse povo que acha que sabe o que é meio ambiente, natureza, o que é vida, de fato? Sabe? Porque a gente que vem, muitas vezes, até do campo científico, né, intelectual, né, eu mesma me forjei nesse espaço, né, aprendi muito nesse espaço também. Eu fui percebendo o quanto esse ambientalismo que está aí, talvez desde Rio 92, né, essa galera que começou a pautar democracia e populações quilombolas, né, vale lembrar que a gente está num país em que mais mata defensores do meio ambiente e da natureza. Chico Mendes está aí, grande parceiro de Marina Silva, para provar. Né? Ilhéte Paraguaçu está sendo ameaçada neste momento, 2023, para defender a sua comunidade pesqueira e marisqueira. Então, assim, a população lá do litoral norte, assim como a população em Recife, em Maceió, a Bahia, o ano retrasado e o ano passado, que sofreu com forte chuva, sabe muito bem o que são questões ambientais, sabe muito bem o que é natureza. Eles precisam ter espaço para poder ensinar e, de fato, decidir, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Sentar na mesa da decisão e negociar dinheiro do Acordo de Paris. Né? A COP está chegando aí, os acordos estão vindo aí. Então, é esses espaços que a gente precisa frequentar. Sentar nas mesas de decisões e pegar o dinheiro para decidir, para reformular, para reconstruir. Então, eu acho que o meu pensamento chega a ser um pouco utópico, mas eu acho que a utopia, né, a Lagaliano, que também nos permite caminhar e reconstruir, é através das construções e sonhos de outras possibilidades de mundo, que talvez a gente possa compartilhar e conversar aqui, saindo daqui e indo amanhã para os nossos trabalhos e repensando os nossos papéis, as nossas trajetórias e o que a gente pode fazer. Então, assim, lembro muito do professor Benjamin Chaves, falou isso para mim e para Amanda, lá em Boston, no ano passado. O que a gente vai fazer saindo daqui? É isso que me importa, sabe? É essa conversa que eu quero ter. Né? Então, acho que, para mim, muito importante também é dar voz, não, porque essa galera já tem voz, mas, assim, começar a cavar os espaços, entrar nas fissuras, como as águas, que sempre acham um caminho. Como que a gente vai entrar nas fissuras dessa estrutura que está aí, muito fortalecida. Né? Então, acho que é isso. A questão que fica é o que vocês vão fazer quando saírem daqui. E, Diosmar, quero te pedir, gente, real, vou parar de fazer a gata aqui falar que eu estou honradíssima de estar entre as minhas referências, mas a gente vai ter que finalizar. E eu quero... todo mundo queria ficar aqui, todo mundo aqui, ó, apaixonados por vocês. Eu sou, não tenho vergonha de dizer. Uma mensagem final para entregar para o pessoal que está forte agora no seu coração. Uma mensagem final, assim, breve. Eu amo suas histórias, mas o tempo aqui, ó. A Carol tá olhando aqui pra mim, gente. Ela tá aqui, ó. Amanda, acaba. Não começou a contar, não. Peguei agora.
assim, agradecer todo o Ecofalante, a organização, a Carolina, a Érica, né, a equipe e as pessoas que estiveram aqui mais cedo e limparam esse espaço para a gente estar sentado aqui confortável agora. A todos aqueles que passaram antes limpando, para que a gente pudesse estar aqui nesse momento dividindo ideias, né? Então, agradecer a eles e a elas. E, como sempre, quem conhece, eu sou do tempo das possibilidades. O que acontecer está no campo das possibilidades. Nós estamos construindo uma grande possibilidade de mundo. Não acredito no individualismo. Possibilidade significa mudar para todas. Não me chame com a ideia da abelhinha ou do beija-flor que eu estou fora. Botar gotinha. Não, eu quero... Se o Katrina devassa o mundo, a gente vai fazer uma tempestade que cuida do mundo. É isso aí. Ana, sua mensagem final. Difícil falar depois de Diosmar, né, gente? Mas eu acho que eu ainda vou um pouco para trás e um pouco para frente, né? Acho que eu agradeço a toda a nossa ancestralidade que permitiu sonhar, né, que sonhou com que a gente estivesse aqui algum dia. Eu costumo dizer que nem nos meus melhores sonhos eu sonhei isso. Eu venho de uma época de uma região e de possibilidades que a gente não tinha direito de sonhar. E eu sempre fui muito subversiva, né? Então, por isso, eu ousei construir alguns sonhos e sonhar com outros sonhos. Então, acredito na coletividade, em outras formas de se aquilombar. E eu queria terminar a minha fala com uma música da Mangueira, que, para mim, é muito forte, eu sempre uso, para a gente lembrar que, desde 1500, tem mais invasão do que descobrimento. Então, Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias... Como é que é, gente? De ouvir as Marias, Mains, Marieles, Malês, Mangueira... Pode cantar, gente. Mas, enfim, é isso. Obrigada. E recadinhos finais, pessoal. Logo após esse debate, vai ter mais um filme que trata do racismo, 2 vezes colonizada, e para vocês ficarem por dentro e chamarem muitos amigos para assistirem. A gente ainda vai ter mais 8 debates. Vocês conseguem ver toda a programação no site da Ecofalante, no Instagram. E também, se quiser seguir essas lindezas climáticas que vocês estão olhando nesse exato momento, meu Instagram é @souamandacosta. Eu é @AnaSanchesB, o Sanches com S no final e um B de bola. Não é de filho, de Osmar Filho. Só um recado, a gente não é influencer famoso como a Amanda, mas a gente posta uns conteúdinhos, umas coisas que a gente faz, né? Eu reposto, a Amanda faz postagem. Muito bom. E, gente, a minha mensagem final para esse espaço também é uma música do Emicida, que é Viver é parte, voltar e reparte. Vocês conseguem ver que eu não sou cantora? Mas é isso, viver é partir, voltar e repartir. Então, que vocês possam voltar para os seus territórios, para as suas comunidades, para os seus grupos, para as suas famílias e repartir o que vocês ouviram nessa noite. Obrigada.